Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ouve e Descobre, que tem como objetivo apoiar jovens na descoberta de diferentes profissões, proporcionando-nos assim uma visão clara e realista dos desafios e oportunidades de cada área profissional. Eu sou a Ana Queiro, técnica do Gabinete da Juventude. Eu sou a Raquel Jesus, também técnica do Gabinete da Juventude, e hoje contamos com a presença de Bruno Simões, que é booker da produtora Ridgetown, que nos vai falar um pouco sobre o que significa gerir carreiras no mundo da música, os bastidores da indústria e os caminhos possíveis para quem quer seguir esta área. Olá Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá. Eu gostaria que nos falasse um bocadinho aqui sobre ti e sobre o que fazes também na Ridgetown. Ok, portanto, eu sou booker na Ridgetown. Booker, basicamente, sou o agente dos artistas que são representados pela Ridgetown. Minha maior finalidade, aliás, diria até a única finalidade, é basicamente a venda dos espetáculos dos artistas para o mercado. Ou seja, não estamos a falar tipo de situações que envolvam a carreira do artista, a imagem do artista / a carreira do artista. Por exemplo, há uma marca qualquer que quer um artista Bridgetown para um anúncio. Não passa por mim. O que passa é o que seja um espetáculo concreto. Porque não és manager, não é? Porque não sou Existe manager, essa exatamente. diferença. E ainda bem que estamos a ter esta conversa, porque existe ainda muita falta de conhecimento o que é que cada função faz. Na verdade, o manager é mesmo o gestor de carreira do artista. É quase como se fosse a extensão do artista para tudo o que seja, não diria artístico, porque basicamente a arte pertence ao artista, não é? Mas tudo o que seja mais burocrático. Ou seja, é quem está a tratar da carreira do artista na ligação com a agência, neste caso com o booking, ou na ligação com o publishing, ou na ligação com a editora. E, portanto, isto são áreas que são realmente distintas. Eu, por exemplo, na minha função, eu para marcar uma data, vamos supor, há um conceito muito específico, sei lá, para um artista que eu represento. E esse conceito faz com que haja espetáculos que interessam, outros espetáculos não interessam. Não porque esses espetáculos não interessam, não têm a sua valia, mas estrategicamente não tem tanto a ver com aquilo que se pretende para o artista em termos futuros ou em termos estratégicos. Tens que ter um plano assim mais tal e qual. abrangente. E quem me dá essa informação é o manager. O manager disse, olha, reunião com o artista, nós temos isto bem definido, a estratégia é esta, e portanto eu aí sei quais são os espetáculos a ir buscar ou a aceitar, ou aqueles que logo à partida se diz que não interessa. Mais uma vez, o não interessa não tem a ver com o promotor em si, não tem a ver com a localidade, não tem a ver com nada disso, mas sim somente com a carreira do artista. E portanto essas são as grandes diferenças. Mas, por exemplo, também há muita confusão à volta do que é promotor, do que é produtor, por exemplo. Produtor, basicamente, aliás, promotor é o dono da festa. Imagina, eu faço anos e é a minha festa. Eu tenho a guita, eu pago, ok? Vocês são as produtoras. E eu digo assim, olha, eu pago-vos, façam-me aqui uma cena gira, uma cena porreira e não sei o quê. Tu é que produzes. Eu sou o promotor. É meu. Se eu quiser anunciar, sou eu que anuncio. Vocês são as produtoras e, portanto, produzem o evento. Portanto, são duas coisas diferentes. Ainda que haja personalidades no mercado que, no fundo, acumulam as duas funções. Portanto, por exemplo, o Festival Sol da Caparica tem 2 promotores que também são produtores e, portanto, concentra ali as duas funções. Mas a Câmara Municipal de Odivelas faz um evento, mas contrata um produtor. O promotor é a Câmara Municipal de Odivelas, o produtor é quem, no fundo, coloca todos os meios necessários para acontecer a festa. Ok. Basicamente é isto. Muito interessante. Boa. Não tínhamos noção. Eu, pelo não menos, tínhamos. Mas, a sério, vocês não têm noção a quantidade de vezes que estamos a falar de pessoas que andam no mercado já há algum tempo e eu sou contactado para coisas que não têm a ver com booking, têm a ver com management. E, portanto, até acredito que haja até alguma confusão presente meio, não é? No próprio meio. Dentro no da próprio área. meio. Isso acaba por ser estranho, não é? Mas isso existe. E, portanto, é perfeitamente compreensível a confusão dos dois termos, mas são realmente duas posições distintas. Se no início de carreira um artista tem um manager que também faz booking, é outra coisa. Portanto, sim, porque ainda não tem uma estrutura, ainda não tem condições financeiras para poder pagar uma estrutura maior. Isso é perfeitamente normal, mas são duas funções diferentes. Ok. É isto. Ok. Então, e como é que começou aqui o teu caminho nesta área? Primeiro, eu tenho quase 50 anos. Isto é a altura que vocês dizem sempre, não parece Não nada. parece Estou nada. Não parece nada. Estou a brincar. Mas a cena é que eu tenho quase 50 anos e isto tudo começou, eu sempre fui fã de arte. Ponto.
arte no seu geral. Pois, desculpa interromper, tu não geres só aqui músicos, não é? Tens mais... Também. Na Bridgestone tens mais... Há comediantes também. Há comediantes, sim. exatamente. É o Pedro Teixeira da Mota, o Carlos Coutinho de Vilhena, sim. temos o Luís Franco Bastos e ainda temos o André Pinheiro também. Bastante conhecidos. Sim, e portanto... Artes. Não. E então, para uma determinada faixa etária, é tipo bomba. Estás a ver? Para os mais Tipo, jovens. Para os Não, mais Pedro jovens? Teixeira da Mota esgota 4 campos pequenos. Estás a ver? Acredito, Deve sim. lá 20 mil pessoas. Estás a ver? Sim, Tipo, sim. é uma cena assim. O gajo é incrível. E o Carlos Coutinho de Vilhena é incrível. O Luís Franco Bastos, que já é alguém que também teve alguma preponderância na televisão também. E portanto também pela aquela característica que ele tem de imitar vozes, etc. Sim. Também é bomba. Temos agora o André Pinheiro, que também está a dar agora, já não está a dar propriamente os primeiros passos, mas pronto, não está ainda ao nível de exposição dos restantes, mas também é incrível. Eu digo, eu sou um sortudo, tenho uma panóplia de artistas, para já é tudo gente muito bacana, estás a ver, impecável, e eu tenho a benesse de poder. E na área da música, quem é que tens? Só por Pois curiosidade. agora, não é? Agora diz-nos. Então, pronto, a Bridgestone, eu acho que só dizeres Bridgestone, quem está a ouvir isto sabe perfeitamente quem é que eu estou a falar. Portanto, nós temos o Richie Campbell, temos o Plutónio, temos o Dengaz, temos o DJ Dada, temos o Lord 14. Que viram, quem foi ao meu Arena viu o Lord 14 também, o Dengaz também, portanto também fez ali algumas participações. Sim. Temos também o Young, e alguns artistas temos com management, outros artistas temos só booking. Ok? E depois ainda temos um projeto que é muito fixe, que se chama Rebimba ao Malho, que no fundo é uma dupla de DJs que percorre tipo a história da música portuguesa. Conheces certeza que aquilo é uma bomba, mas aquilo basicamente tipo, percorre a história da música portuguesa entre tudo o que foi bom e também tudo aquilo que foi mau. Estás a ver? Portanto, aquilo é muito divertido. É muito divertido. Pronto, é um segmento diferente, é um segmento mais popular, portanto, insere-se mais, ou seja, tipo, no ambiente pode ser jovem, sim, mas também acaba por ser popular. É muito giro. Mas nem sempre estiveste aqui ligado ao mundo da arte. Não, a verdade é essa. E como é que te encontraste? Isto é assim, vou-vos contar a história da minha vida, vamos estar aqui tipo os próximos 4 anos a falar. Não, isto basicamente, eu sempre fui fã de arte, sempre consumi arte, mas desde puto. Obviamente passei por aquela fase, queria ser jogador da bola e não sei o quê, normal. Do mas grande lesionaste, Sporting, não é? do grande Não Sporting, deu. exato. Mas sempre. Como era do Sporting não deu, não é? Não foi por isso. Não, a verdade é que eu também tinha 2 tijolos nos pés, estás a ver? Então, a bola para mim era meio quadrada, estás a ver? Então pronto, acabou por não dar. Mas passei por essa fase de querer ser jogador da bola também. Mas aquilo que realmente era gênese, tudo aquilo que me perguntavam, o que é que queres quando fores grande e não sei o quê, tinha tudo a ver com arte. E a verdade é que eu, sempre fã de música, particularmente sempre muito fã de música e de cinema, as duas artes, essas duas correntes artísticas são incríveis para mim, formas artísticas, e a verdade é que eu acabo por começar a tocar até relativamente tarde, porque a malta com que eu me dava não era malta da música, então tardei a encontrar as pessoas certas para poder tocar. Eu não tenho formação musical e na verdade foi-me um bocadinho, não digo difícil, mas acabou por surgir um bocadinho mais tarde na minha vida, quando conheci as pessoas certas para, embora lá dar uns toques. Pronto, e eu sou baterista também, e acabo por começar a tocar aí por volta dos 18 anos. A cena é que eu nunca deixei de estudar. Então acabei por me licenciar em marketing e publicidade, pelo IAD, sem nunca ter deixado de estudar. É sempre bom ter o plano B. Exatamente, tiveste sempre esse plano B. Sim, plano B que poderia ser plano A. Sim, a cena é que nessa altura, imagina, tipo, eu não investi nos meus conhecimentos musicais / artísticos. Sempre foi uma coisa que eu fiz com uma paixão enorme, mas tendo em conta, eu não diria uma opção, porque eu não tenho essa opção consciente, ou não tive essa opção consciente, mas parece que o caminho me levou mais para o marketing e a publicidade, sem nunca abdicar do que era a música, não é? Mas levou-me para ali. E pronto, eu acabei por depois ir-me adaptando along the way. E na verdade nunca deixei de tocar e nunca deixei de ter contacto. E depois do curso tive trabalhos convencionais, trabalhei num banco, apanhei a passagem do escudo para o euro, que foi caos, mas caos, estás a ver? Qualquer pessoa que gostasse de banco nessa altura odiou, não é? Porque aquilo foi ridículo. Ridículo, estou a falar ridículo no sentido que nem nós sabíamos fazer bem as conversões e tudo. Claro. Aquilo, foi mesmo uma fase muito complicada. E isto sempre a tocar. E portanto nunca abdiquei. E depois, entretanto,
surgiu, comecei, eu juntei-me com mais gente, outras pessoas, e então comecei a formar projetos de malta que queria mesmo ser músico, ok? Portanto, e isso puxou bem para mim. Então acabei por começar a gravar discos, comecei a tocar em bares e entretanto surgiu a possibilidade perdão, de ser técnico backline dos Gift. E então, isto 2004. E acabei por fazer muita estrada. Eu fiz 2 tours com os de Gift, fiz Portugal de les a les, esquece, e ainda por cima apanhei a altura do AM/FM, depois apanhei a altura do Fácil de Entender, e eles estavam tipo nos pingers mesmo. Então, e depois eram... acho que toda a gente conhece bem a história dos Gift e os Gift tinham muito investimento lá fora, enquanto cá eles já eram grandes, gigantes, parte daquilo que angariavam cá era para investir na carreira deles lá fora. Na verdade não sei se eles o continuam a fazer, mas essa altura foi uma altura pródiga no investimento que eles estavam a fazer lá fora, e portanto faço Portugal de les a les, faço Espanha de les a les, e acabo por somar uns quantos contactos e perceber mesmo na minha função, que era uma função também muito específica, que é o vulgo roadie, não é? Que é o roadie? É o vulgo roadie. Roadie é quem monta os instrumentos, quem dá assistência ao espetáculo, quem desmonta os instrumentos e tudo. E acabei por somar contactos e começar a perceber exatamente, e tive a felicidade de trabalhar com uma banda, e neste caso os da Gift, que eu admiro imenso e adoro-os. Eles tinham tudo concentrado neles próprios. Eles eram tudo. Eles eram editora, eles eram management, eles eram agência, eles eram artistas. E, portanto, eu tinha... A única coisa que eles não tinham era a distribuição dos discos deles, que era... arranjavam essa acordo de distribuição com outra entidade. Mas eu tive esta felicidade. E, portanto, a lidar muito, muito próximo com eles, comecei a perceber um bocadinho como é que era. E, tentei utilizar um bocadinho esses conceitos nos projetos que tinha. Entretanto surgem os Kalashnikov, a banda do Gel e do Vasco, o teu Gel, não é? E o Vasco Duarte, que tem aquela epifania de bora fazer um sketch de comédia, a banda mais internacional de sempre. Se é a banda mais internacional de sempre, tem que ser uma banda que atua sempre em cenários de guerra, portanto, no meio daquela comédia toda e não sei o quê, acabo por entrar com eles, eu baterista, e pronto, aquilo foi uma loucura. E bombou bué, e tocámos bué. Então a tua vida deu uma reviravolta, tipo 360 do nada. Um senhor que estava no banco, sentadinho. Basicamente, estás a ver aquele jogador que nunca entra? E depois de repente é titular e não sei o quê, e tem que jogar, não é 90 minutos, tem que jogar 90 minutos mais os 8 de compensação, etc. E foi um bocadinho isto, ou seja, eu passei, mas eu também, como nunca estive totalmente de olhos fechados, sempre fui tentando angariar o máximo de informação que conseguisse. Fui bem daqui, dali, da lá. E depois, quando estas coisas surgiram, ainda ganhei mais a capacidade de perceber o que é gerir banda na estrada, estando como músico e como técnico. E, portanto, já tenho estas duas valências. Perceber o que é que os técnicos precisam quando vão para a estrada, isto é importantíssimo. Normalmente, as pessoas só se preocupam com os artistas. Não é? E esquecem-se que o artista está ali para dar um concerto, mas tem uma grande equipa por trás. Sim. Essa equipa por trás tem que ter todas as condições para poder trabalhar bem, para o artista dar um bom espetáculo. Claro. E somei mais essas valências, ou seja, mais esse conhecimento de e depois estamos a brincar, Kalashnikov a tocar em palcos grandes, tocámos no Alive e não sei o quê, aquela estrutura toda, e assim, o que é isto? Estás a ver? Incrível, só estava habituado a ver de baixo, comecei a ver de cima, estás a ver? Claro. E isso deu-me um conhecimento brutal, para além das pessoas que ia conhecendo. Entretanto, morre tudo. Os Kalashnikov acabam, os Gift fazem uma pausa na sua carreira, e na altura fazia-se muito isso, embora lá sair de cena uns anitos e voltar. Os meus projetos não estavam a tocar, e eu, o que é que eu faço? Agarro-me ao canudinho da licenciatura, dá sempre jeito. O fato e a gravata, tiro os brincos, horrível, eu sem brincos, não é? Adaptas-te ao mercado? Não, eu começo-me a adaptar ao mercado e depois fui para as telecomunicações, basicamente, eu já pai. Eu sou pai em 2006 e, portanto, eu já pai e assim, não é? O meu rendimento vinha totalmente do que era a minha vida musical e a minha vida profissional, neste caso também ligada à música.
E, eu todo borradinho, não é? Já com o puto. Acabo por enfrentar a vida como ela tinha que ser vivida, não é? Portanto, ia enfrentada e acabo por ir para as telecomunicações e também para os seguros. E, E quando é que voltas? E eu, entretanto, isto é importante dizer, eu estava a definhar todos os dias. Atenção, máximo respeito por estas profissões. Máximo. Para mim não dá. Para ti não. Não dá. Eu ganhava guita, pá. Eu ganhava guita, mas não... Não era o que tu gostavas? Não te sentias concretizado. Pronto, e entretanto surgiu a possibilidade vocês lembram-se das plataformas de compras coletivas e não sei o quê, as Groupons da vida, a Let's Bonus, a Odisseias e não sei o quê. Sim. Tive a oportunidade de entrar. A Let's Bonus era uma empresa catalã que estava a iniciar a operação em Portugal e, através de contactos, referenciaram-me ao diretor que estava a abrir a Let's Bonus em Portugal. E para eu ser, dados os conhecimentos que eu já tinha, valências comerciais. Porque, na verdade, eu nos seguros ou nas telecomunicações também sempre com valências comerciais. Entretanto, canalizaram para diretor de entretenimento. E diretor de entretenimento eu apanhava tudo. Apanhava desde a exposição, desde o Badoca Park, estás a ver, não estás a ver? Teatros, estás a ver? Sim. E comecei a somar. E pronto, e daí houve ali um interregno em que voltei para os seguros e entretanto surgiu a possibilidade de agência e pronto, entretanto entrei para o mercado do agenciamento já há mais de 10 anos e portanto desde aí que eu faço isto, sendo que a algumas alturas para projetos mais pequeninos acumulava a função de management, mas sou booker. E outra coisa que é, nunca deixei de tocar. Quer dizer, houve uma altura que eu não tinha bandas, eu hoje em dia toco bateria para um projeto que é daqui de Odivelas, chamado Rico Montalvor. Continuas? Eu vou aproveitar o airplay que tenho. Claro, para te promoveres, não é? Dia 22, Rico Montalvor vai tocar no Tóquio, no Castré, né? Sim, no Tóquio, da apresentação do novo disco. Na Rua Cor-de-Rosa, não é? Sim. Não, é do outro lado da linha não. já mudou de sítio. Ou seja, agora é do outro lado da linha, ao lado de Jamaica. Ok. Pronto, e portanto já temos sítio e tudo. E a verdade é que é assim, lançamento de disco. Uau. Isto é uma informação em primeira mão, isto ninguém sabe. Olha, mas agora fora aqui, é uma carreira que é difícil. Músico? Não, a tua. É uma carreira que te traz aqui bastantes adversidades, não é? Nem imagina. Sempre. Muitas Ou horas. tu gostas mesmo Eu deste. adoro. Ok. Esquece. Para ti não é um trabalho, praticamente. Imagina, se me perguntassem o que é que eu gostaria de fazer o resto da minha vida, É isso. imagina que eu não precisava ganhar dinheiro para sobreviver de borla, não é? Eu diria músico. Música é a minha. É a tua paixão. A gente está ali. Mas eu gosto tanto daquilo que faço, behind the scenes, estás a ver? Tipo, atrás das câmaras, estás a ver? Sim. Adoro. E depois é assim, imagina, tipo, fecho um espetáculo e não sei o quê, ver o cartaz, não sei o quê, depois aquilo é bomba. É inevitável que eu não sinta ali que tenho uma cotazinha para uma cota parte. Eu tenho alguma coisa a ver com isso. É isso, estás a ver? Tipo, e foi bomba, sucesso e não sei. Eu sinto bem, eu gosto muito disso. Tens aqui algum artista que queiras falar sobre? Não posso individualizar, não vou individualizar. Okay. Fica feio, não é? Mas uma experiência mas assim. A verdade é que eu tenho apreço por todos os artistas que representei e que represento. Apreço por todos. Uns, eu eventualmente posso me sentir um bocadinho mais identificado do que outros. Como tudo, não é? É isso, como tudo, pronto. Nós, acima de tudo, somos pessoas e apreciadores, não é? Claro. E, portanto, há coisas que nos dizem mais do que nos dizem menos. Mas eu não tenho nenhum artista que eu tenha representado que eu tenha dito assim. Mas tiveste assim alguma experiência mais marcante? Sim. Num com concerto ou mesmo congresso. Com alguma experiência que tenhas feito de trabalho, a nível de trabalho, algo que nos queiras falar? Eu não queria estar a individualizar, percebes? Não precisas dizer o nome. Mas... Não, porque eu individualizando é quase como se não... Toda a gente sabe. Yeah. Okay. Não, a cena não é essa. A cena é individualizar, parece que não estou a dar o devido valor ou o devido respeito aos outros. Claro. E a verdade é que, é como digo, eu não há nenhum... talvez com exceção de uma, já faz uns anos, que eu não tive assim tanto apreço em trabalhá-lo, mas trabalhei com afinco e sempre com a dedicação total, como faço com todos os outros. Mas depois há questões de personalidade, ou te identificas mais ou te identificas menos. Claro que sim. Mas isto já faz uns anos e, portanto, não é a cena. Uma coisa que também é importante eu dizer é que entre música, portanto, antes de eu estar a Bridgestone, eu também estive no teatro. Ok. Estive no teatro
Mas tu és mesmo ligado às artes. Pá, totalmente. E ela está a vertentes. Company, que é, pronto, aliás, Sim, sim. é a companhia que está a gerir aqui a Malaposta. Sim. Eu acompanhei o início desse processo, depois entretanto saí, eu tive esta proposta da Bridgestone e para mim foi irrecusável, mas apaixonei pelo teatro também. Eu sempre tive muita paixão pela representação, mas tinha um bocadinho mais aquele ideal da representação mais vinda do cinema do que do teatro, apesar de ser consumidor de teatro. E trabalhar teatro é brutal. Conheci pessoas lindas, extraordinárias e é uma corrente artística diferente, portanto é uma forma de se fazer arte diferente, é uma forma de se trabalhar arte completamente diferente da música, é quase diametralmente oposta. Enquanto a música tem o seu pico no verão, o teatro tem o seu pico no inverno. As exigências para tu teres um artista de música na estrada são muito diferentes de teres uma peça em cena e que tens que fazer quilómetros, tens que fazer Portugal inteiro e tens um cenário, tens que alugar tiros e não sei o que e tal. E como é que tu geres aí a tua vida nesse aspecto? Tua vida pessoal, não é? Minha vida pessoal, às vezes é difícil, imagina, eu basicamente, eu para trabalhar, eu preciso de um laptop e do telefone, eu preciso estar contactável. Imagina que eu estou de férias. Eu nunca consigo desligar, não dá. Imagina, vou andar de avião. Olha, primeiro, só aqui eu estar aqui em modo voo, meio que me estressa, estás a ver? Porque podem-me estar a tentar contactar, tipo, estás a ver? E eu estou aqui a falar com vocês e tal, bué na boa, e tudo a acontecer, estás a ver? Sim. E então eu meio que estresso um bocadinho. Mas, porque eu de facto é isto, já aconteceu, imagina, estou na praia, estou de férias, estás a ver? Estou de férias, não sei o quê, e venho da água, estou todo molhado, não sei o quê, o telefone toca. Eu seco-me logo para ir atender o telefone. Eu nem quero que o telefone desligue para eu retornar a chamada, eu quero atender o telefone. Eu acho que também faz parte um bocadinho da carreira que tu escolheste. É a carreira que eu escolhi e tem a ver com a minha personalidade, esquece, eu sou bué focado no objetivo, estás a ver? Bué focado no objetivo. E sendo que, quando se é muito focado no objetivo e se procura ser muito eficaz, às vezes falha-se um bocadinho na eficiência, que é a forma como tu chegas a essa eficácia. E eu, como qualquer outra pessoa, também falho. E, portanto, eu às vezes estou muito tão focado lá à frente que meio que aquelas coisas ali, tipo, nos entretantos, passa-me um bocado ao lado. E pronto, lá está. Também é um trabalho que... Isto tem a ver com soft skill, portanto, ou seja, eu sou assim, esta é a minha gênese, portanto às vezes tenho de me contrariar um bocadinho para poder fazer as coisas, cada passo mais seguro, para chegar ao resultado final, e não foi só eficaz como foi eficiente. Sim. E para aquele jovem para quem nos está a ouvir, para os jovens que nos estão a ouvir e que têm o sonho do mundo artístico, tal como tu também tinhas, esse bichinho. Que tenho! Ainda tens, e há de ter. Senhora, ainda tenho! Que mensagem é que gostarias de deixar? Imagina, eu acho que isto tudo também depende muito da personalidade de cada um. O que eu posso dizer, e tendo em conta o que é a minha gênese, é, primeiro, nunca desistir. Nunca desistir. É pensar-se que o sucesso é um conjunto de insucessos. Muitas vezes é tentativa e erro. Tentaste, erraste. Levanta-te, olha para as coisas e tenta fazer. Se entenderes que tens de fazer de uma forma diferente, faz. Mas define uma estratégia prévia, procura segui-la. Vais ter críticas, vais ter haters, vais ter tudo. Relativiza isso ou torna-as construtivas e segues o caminho. Sim. O importante é nunca deixares de ser boa pessoa, respeitar o próximo e nunca abdicares do que é a tua personalidade / identidade. Tens uma identidade artística, não abdiques dela só porque fulano X fez-te uma crítica a dizer que é grande a cena, é má. Não. Sim. A cena é relativizares tudo, focaste, trabalhares. Obviamente que alguém quer ser artista, quer ser músico. Hoje em dia o mercado está diferente. Sim. Está mais fácil, não está? Com as redes sociais e mais fácil / mais difícil. Sim, eu também acho que há mais oferta. Porque... Bem mais. Isto, basicamente, eu ainda sou do tempo. Olha o cabelo. Eu ainda sou do tempo em que malta tocava em bares para ser descoberta. Certo. Entendes? Hoje em dia estão poucos bares de música ao vivo e os músicos... E, basicamente, os que há, nem todos apostam em artistas originais. Hoje em dia... depois desde a revolução internet, não é? Em que basicamente a indústria da música sofreu um revés incrível. Muitas editoras praticamente na falência deixaram de teve que haver uma adaptação mesmo. E essa adaptação vem depois com redes sociais, ou seja, as editoras começaram a perceber o poder do digital, e o digital é incrível e é ótimo. A questão é, e hoje em dia tens o revival dos vinis e não sei o quê também é giro para os colecionadores, etc. Sim. A cena que eu acho incrível é
o poder que as redes sociais têm. As redes sociais são uma plataforma de exposição imediata, mas que hoje em dia, e daí o tal revés que estava-te a dizer, hoje em dia liga-se muito bem aos números. E depois imagina, depois há aqueles que compram números. Pois e depois tu começas a ver comprados, não é? Exato. Tem 50 mil seguidores e depois tem 2 comentários e 2 gostos. Sim, que isso tu não compras. Compras o número, mas depois não compras as interações. E tu percebes, isso ainda é pior. Cena é ir fazendo uma coisa de forma paulatina, estás a ver? Paulatinamente, ires lá chegando. E a verdade é que também outra coisa que mudou é que antigamente tinhas, tipo, imagina, um projeto de comunicação, de lançamento, em que aquilo, lançavas um single, passado 6 meses lançavas outro. Isto foi-se tudo concentrando, que agora estás praticamente quase a lançar som, tipo, semana a semana, estás a ver? Para estimular. Porquê? Levas com tanta coisa, quem não está é como se não existisse. Ou vai ser esquecido. Acaba por cair no esquecimento. Eu acho que este é o aspecto que eu acho mais negativo da cena, mas é, por exemplo, aspectos bem positivos hoje em dia é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, mas há uma probabilidade muito grande de tu, não com muito dinheiro, equipares o teu quarto com um estúdio profissional entre aspas, só para quem nos está a ouvir, não é? E isso faz com que o que tu lanças tenha mais qualidade. Mas antigamente, enquanto se gravava a demo tape, vocês sabem o que é demo tape? Sim, uma tape, mesmo uma cassete. Sim. Que era uma demo, que era demonstração, não é? Ias para um estúdio, gravavas um take direto, que era toda a gente ali a tocar, aquilo com um som tipo ridículo, estás a ver? Péssimo. E ias mostrar, certo? E quem agarrava em ti pagava-te as horas de estúdio para tu poderes gravar, para tu fazeres uma cena mesmo pro. Hoje em dia não. É o contrário. Hoje em dia tu já chegas com uma coisa boa, de boa qualidade, e para agarrar em ti não te pagam isso. Não te vão pagar mais horas de estúdio. Então vão-te agarrar e no produto que tu já tens e vão testar e vão lançar. Entendes? Ou seja, eu acho que hoje em dia está tudo mais plástico, mas ainda assim este plástico também vem com a benesse de ser feito com mais qualidade logo à partida, entendes? E acredito que um artista que o faça em casa e que consiga um contrato de distribuição, um contrato discográfico, seja aquilo que for, ou um contrato mesmo de agenciamento, ele já vem com quase o controlo absoluto da sua arte, sem influência dos intermediários. Porque imagina, se eu estou a gastar dinheiro para lançar o vosso disco, eu estou a gastar o meu dinheiro, então eu vou dizer assim, eu não gosto muito do que vocês dizem aqui, não gosto muito do que vocês fazem aqui, entende? Ou seja, eu vou-me imiscuir, entendes? No processo. E eu gosto bem de identidade verdadeira do artista, etc. Por isso é que eu estou a dizer, artistas nunca percam a sua identidade. E é o que é. E agora contar uma história, mas não posso. Pois, Bruno, era o que eu ia dizer. Muito obrigada pela tua mensagem. Não está mesmo a chegar ao fim. Já? Estás a brincar? Eu tenho aqui um testamento para falar, não falei nem metade das coisas. Temos eu sou parte 2. Eu sou boca rota, estás a ver? É uma coisa impressionante, começa a falar e não me calo. Podemos fazer parte 2, podemos agendar no meio da tua agenda. Então vá, está bem. Quando tiveres um tempinho livre. Queres fazer já a parte 2 agora? Vai, fazemos já a parte 2 e entramos já aqui para o internacional. Obrigada. Muito gosto e boa sorte. Continuem o vosso trabalho. E o vosso trabalho é essencial e o poder local deve investir muito mais em ações destas para a sua comunidade, porque, e quanto mais não seja que seja esclarecedor, e se isto ajudar, se isto nós estamos aqui a fazer, ajudar a vida de uma pessoa, já é muito. De uma pessoa, não é muito, já valeu a pena. Estás a ver? Que sejam muitos mais, não é? Claro. Mas se isto ajudar a vida de um artista, é ali? De um artista. Que seja, e que daqui a uns anos diga, e tal, ouvi aquele gajo, chacota, cabelo branco, a falar de umas cenas, e eu curti a cena dele e segui. Eu ficaria felicíssimo da vida. Falar sério. Obrigada mesmo. É o nosso objetivo. E obrigado por tudo. Obrigada.